Uma boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aqueles que estão retornando para as aulas, seja bem-vindo, que Deus te abençoe com muita sabedoria, conforme nós ouvimos essa oração cantada, que a bênção que Deus deu a Salomão, que foi a sabedoria, o Senhor conceda a cada um que está aqui nessa noite, aqueles que estão acompanhando-nos no culto dessa transmissão. Nós temos alguns lugares aqui à frente ainda, e se você está a caminho, nós também estamos transmitindo lá no residencial feminino, para que todos possam assistir tranquilamente e receber a palavra do Senhor nessa noite. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, começando o seu semestre aqui no NASP, seja muito bem-vindo. Todas as sextas-feiras à noite, início do sábado, nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor e estudar a palavra de Deus. Então, em conclusão, a nossa série Os Escolhidos, nós vamos hoje estudar o capítulo 20 do Êxodo, um capítulo conhecido da maioria de todos, mas queremos refletir sobre o Senhor, o Deus que entregou 10 palavras de bênção ao seu povo escolhido. E se você está aqui hoje nos acompanhando, que o bom Deus dirija os seus passos nessa noite. Então eu gostaria, nosso culto ele é breve, não é demorado, e que vocês todos se concentrassem o máximo possível, desligue-se de outras ações, mas se concentre para receber a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o nosso Pai tem muito a falar para nós nessa noite. Nós vivemos um contexto hoje que precisamos muito de Deus. E vocês ouviram aqui, através do Walter, um dos coordenadores nossos da contabilidade, pai de aluno. Vocês ouviram na oração pela Carol Zukovski. A Carol estuda aqui nessa escola, tem 20 anos de idade. Aos 6 anos, ela foi diagnosticada com uma enfermidade em que, com o passar do tempo, o seu fígado seria comprometido. Desde os 6 anos até agora, ela vive com 20% do seu fígado. E ele chegou ao ponto de uma certa cirrose. Então, ela teve uma outra hemorragia essa semana. E o caso dela era bem sério. Ela foi para a cirurgia, não pôde ser feita cirurgia porque ela teve uma parada cardíaca. Então, nessa tarde, ao visitá-la na UTI, ela estava, em certo sentido, em coma. Não existe uma cura física, médica, no momento. O único que pode restaurá-la é o nosso Deus. E o que eu e você podemos fazer é orar, apoiar, dar nosso suporte. Ela é uma amiga de vocês. É uma aluna, uma filha de Deus, uma irmã nossa. Que pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Hoje nós estamos bem. De repente pode acontecer um acidente, algo que vem ao nosso corpo, e no domingo já não estamos aqui junto com os nossos amigos. Então nós, como cristãos, devemos nos unir em intercessão pela vida dela. Ela disse para os médicos, quando foi para a cirurgia, que ela estava bem, que se acontecesse algo com ela, que os médicos confortassem os pais, que ela está bem com Deus. A Carol é uma menina madura, consciente do seu problema, mas nós não queremos que ela venha a falecimento, nós queremos que ela viva. Foi para isso que Jesus Cristo morreu por nós. Foi por isso que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas como irmãos, amigos, como pessoa, como ser humano, nós nos unimos de oração. E gostaria de meditar com vocês antes de ler, estudarmos Êxodo 20, para a gente entender a razão porque precisamos estudar hoje à noite. Eu quero ler para você uma carta, um comentário que a escritora Ellen White, que recebeu o dom de profecia, de orientação, de exortação para o povo de Deus, principalmente para nós adventistas, ela diz assim, no caso de uma irmã, ela não cita o nome, uma importante obra tinha de ser feita. Que obra é essa? A obra era de oração por esta pessoa que estava doente.
Veja o que ela escreveu. Os que se uniram para orar por ela precisavam de que uma obra se fizesse em favor deles. Se Deus houvesse atendido suas orações, isso teria redundado em sua desgraça. Meio estranha até a colocação, mas escutem isso. Nesses casos de aflição, em que Satanás exerce domínio sobre a mente, devia proceder-se antes da oração a um exame meticuloso de si mesmo, a fim de verificar se existem pecados dos quais é preciso arrepender-se, confessar e abandonar. É necessário que haja profunda humilhação do coração diante de Deus e se tenha confiança humilde nos merecimentos do sangue de Cristo. A oração e o jejum nada conseguem enquanto o coração estiver isolado de Deus por um procedimento errôneo. Aí, citando o livro do profeta Isaías, ela escreve assim: porventura, não é este o jejum que eu escolhi, diz o Senhor, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os seus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 6 a 7 e 9 ao verso 11. O que quer dizer isso? Todos nós aqui somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós aqui precisamos aprender a orar uns pelos outros. É comum quando a gente pede para alguém orar, o pessoal olha para si e fala assim: eu não estou com a roupa preparada para ir na frente orar. A gente pensa que a roupa que Deus olha é essa aqui, mas não é essa roupa que Deus olha. Deus olha a roupa da alma, do coração nosso. Por isso, todos nós podemos orar, e por isso que todos nós precisamos e necessitamos de um coração arrependido diante do Senhor. Então, faço um apelo para vocês nessa noite, se unir comigo, para nós fazermos uma avaliação do nosso coração, para que as nossas preces não sejam impedidas diante de Deus, para que Satanás não triunfe na vida dos filhos do Senhor. Não tem só a Carol. Lá na UTI do Madre Teodora, tem vários leitos de muitas pessoas, quais eu nem sei o nome, que precisam de um milagre de Deus. Mas não tem só aquele hospital. Tem milhares de hospitais nesse momento. Tem muitas casas. Hoje o nosso mundo é igual no tempo do Egito. Cada casa tem alguém chorando. Eu encontrei uma mulher ontem vendendo uns stickers para tirar 2 filhos das drogas que estão numa clínica e outro em casa, sem condição alguma de sobrevida. Uma mulher de mais de 60 anos tentando manter 2 filhos que foram entregues, se entregaram por completo ao mundo da dependência química. Cada casa do Brasil tem alguém chorando hoje à noite. Por isso que Deus precisa do seu povo ter coragem de orar, de se consagrar a Deus. Entendem isso? Não é porque só eu preciso. Você já é abençoado por estar aqui. Quem chegou no NASP já é uma grande bênção. Agora você vai ser um instrumento de Deus, não por você apenas, mas para você ajudar outras pessoas. E é por isso que existem os cultos, para abrir essa avenida no nosso coração a Deus, e nós nos portarmos como sacerdócio real, povo adquirido de Deus, aqueles que intercedem uns pelos outros.
Então, vamos curvar a fronte mais uma vez e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, obrigado por nos lembrar que somos devedores de toda a graça a Ti. Senhor, somos pecadores, nós não temos condição alguma de interceder por alguém. Mas ao mesmo tempo, Senhor, olha com misericórdia a todos nós. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nesse momento, ó Deus, que todos nós possamos confessar nosso coração que precisamos de Ti como nosso Salvador. Coloque em nosso ser o verdadeiro arrependimento e nos ajude nessa noite, ao sairmos daqui, aquilo que está em condições de colocarmos em ordem na nossa vida, ajuda-nos a fazê-lo. Ajuda-nos a reconciliar contigo. Pai, que a nossa prece em favor da Carol e em favor de cada ser humano, em cada casa hoje à noite no Brasil ou em qualquer outro lugar, o Senhor possa ouvir esse Teu povo aqui. Jovens que se levantam como intercessores, jovens que tenham coragem de não pedir apenas para si mesmos, mas pelos outros. Que possamos praticar a mensagem de Isaías, repartir o pão, repartir as palavras, repartir as bênçãos. Ó Deus, libertar os outros, pedir que o Senhor nos liberte de palavras ofensivas, palavras de maldição. Deus querido, nos ajude e nos consagre nessa noite em favor dos que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia em Êxodo 20 e fazer uma leitura silenciosa. Nesse momento nós não vamos ler em voz alta e vamos ler sozinho. Com oração, medite no capítulo 20 de Êxodo. Muito bem. Êxodo 20 é um texto muito conhecido. Ele não surge do nada. Ele surge de um encontro de Deus com o homem. Por que Êxodo 20 ele é tão importante para nós nessa noite? Nós estamos vivendo mais um capítulo da história do mundo, principalmente do nosso país, onde se volta a conversar profundamente sobre a ética, sobre o valor e o respeito com o próximo, com o ser humano. Nós estamos vivendo um tempo em que o assunto primordial no meio da imprensa é o comportamento dos nossos líderes. O nosso país vive uma crise moral profunda em todos os níveis da sociedade. Seja religioso, político, profissional, em qualquer setor da sociedade nós temos hoje uma profunda crise moral e ética. Para mim não me espanta muito isso. O que espanta é nós querermos que a ética da Bíblia seja praticada por um país onde o fundamento da sua Constituição não é a Bíblia. Todos nós aqui, a maioria de nós, somos bem esclarecidos e entendemos que o Estado e a religião são dois departamentos separados. O Brasil é um Estado leigo, laico, onde ele não depende da religião. Também a fé, a profissão de uma religião, ela é isenta da influência do Estado. Isso é entendido e é estudado e ensinado em todos os níveis da escola. Mas o interessante é que quando se trata de resolver as crises de um país, se apela à ética. Se nós formos levar a sério o que nós aprendemos na escola, se nós viemos da evolução, como é ensinado na ciência, não tem necessidade de se apelar à ética para as coisas. Se nós viemos de um processo de evolução onde a principal lei é a sobrevivência do mais esperto, do mais forte, por que razão utilizar dinheiro público? Por que razão discutir decência e ordem num país onde não existe uma ética religiosa? Por que, por exemplo, é errado você tomar vantagens pela amizade que você tem com uma pessoa de conseguir um cargo, uma função,
se você não tem ética. A ética tem sentido se você tem referência. O nosso país, é interessante que a influência da nossa cultura, ela é tão forte, que onde você vai, você vê o resultado do que é ser brasileiro. Quantos de vocês aqui não são de origem brasileira? Levanta a mão. Tem vários aqui. Poucos. Muito bem. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer 2 casamentos. Um na Irlanda do Norte e outro no Chile. E aí a gente observa como que são os brasileiros. Quando eu cheguei na Irlanda do Norte, como eu tenho cidadania norte-americana, eu apresentei o passaporte americano. As boas-vindas é impressionante. Quando você é americano, você chega num país europeu, na Inglaterra, você é super bem-vindo. Quando eu cheguei na Irlanda, achei um país fantástico, um povo super acolhedor, ninguém me conhecia, nem a minha mulher, as pessoas super gentis. Aí a gente começou a fazer amizade com algumas pessoas e entrou o assunto no Brasil. As pessoas acham o Brasil interessante, só que eles não confiam no brasileiro. Por quê, eu perguntei? Porque aqui na Irlanda, o pessoal bebe, bagunça, para o carro tudo errado, não paga e vai embora. Aí cheguei no Chile, muito brasileiro, mas muita gente fala mal do brasileiro. Joga papel no chão, fura a fila, não respeita. Quando alguém fala que é brasileiro, vai para a fila, um monte de entrevista, de onde você veio, o que você veio fazer aqui, quanto tempo você vai ficar. Se você põe o passaporte americano, seja bem-vindo, volte sempre. Por que existe essa diferença? Fala assim, não, porque o povo tem discriminação conosco. Quem criou essa discriminação? Como é que nós tratamos uns aos outros? Você vê a base ética nossa é muito ruim, nesse sentido. Interessante que tem um menino entre vocês aqui, um alemão, não sei onde ele está aqui, com o dia a gente estava conversando na mesa, ele falou uma coisa interessante. Na Alemanha, a maioria das pessoas, entre aspas, se dizem ateus. Mas lá não tem muita corrupção. Aqui vocês dizem que são cristãos e está cheio de corrupção. Por que existe isso? Porque nosso fundamento, nossa construção de nação, nunca teve uma ética cristã sólida. A gente tem uma cultura não cristã. E a gente, mesmo sendo adventista, a gente herda isso. Tanto é que esses tempos atrás, um digníssimo aluno da nossa escola, estava indo, pegou a direção errada, quando chegou no pedágio, viu que estava errado, virou o carro ao contrário, para não pagar o pedágio, e voltou. E a polícia parou ele. Ele já sabe o que aconteceu, né? Em vez de pedir desculpa e tudo mais, disse que era aluno do NASP, estudante de teologia. E ele contando vantagem disso, que ele achou que ele fez uma coisa ótima. Para vocês entenderem, se a sua base é evolução, parabéns para você. A lei da esperteza. Agora, se a sua base é Deus o Criador, você tem que voltar para a Bíblia e reorganizar a sua base, sua missão. É ruim discutir esse assunto? É. Mas nós temos um propósito aqui. Essa escola, essa igreja, deve trabalhar para a nossa construção como um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. E Deus vai mexer em cada ferida, cada fraqueza do nosso caráter. Porque você não está aqui apenas para pegar um diploma. Nós estamos aqui nos preparando para ser homens e mulheres que façam diferença no mundo, mas uma diferença com um caráter santo. Porque aqueles que vão entrar na cidade de Deus são aqueles, não que não cometeram erros, mas que ao submeterem-se a Deus, deixaram ser lavados pelo sangue do Cordeiro, reconheceram suas falhas e procuraram andar no rumo da direção de Cristo. Entende isso? Essa aqui não é apenas mais uma escola. Se fosse para isso, tem escolas muito superiores à nossa. Mas sabe qual é o diferencial da nossa comunidade?
é para quem nós seguimos, o nosso mestre Jesus Cristo, entende? E por ele ser o nosso mestre, nós temos condições de dar a volta por cima. Aqui todos nós temos que ter o ponto da virada do nosso caráter. Eu não tenho como mudar o Brasil, mas eu tenho como ir a Jesus para ele mudar a minha vida, para que onde eu for, onde você for, você deixe um rastro das marcas de Cristo na sua vida. Amém? Então vamos rever os mandamentos de Deus, porque ele é a base da nossa estrutura. Aqui diz assim nos mandamentos, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A introdução dos mandamentos ela é muito importante e fundamental, porque dela advém todas as coisas. Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor. É Deus se apresentando, o eu sou. Não eu sou distante, mas um eu sou presente, real. Um Deus que não apenas olhou a gente de longe, mas que veio até nós, que desceu até nós. Um Deus que salvou um menino chamado Moisés, lá no rio Nilo. E Deus, apenas com uma vida daquele menino, Deus manifestou sua mão poderosa. Depois de 80 anos, os últimos 80 anos do povo de Israel no Egito foram anos extremamente difíceis. Deus não esqueceu do clamor do seu povo. E através de Moisés, Deus operou uma obra incrível, a obra da libertação. Então Deus está dizendo assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tirei vocês da casa da servidão. Então Deus agora entrega as 10 palavras, não para um povo escravo, não para um povo oprimido, não para um povo que não tinha mais história, mas Deus entrega as 10 palavras para quem? Para um povo liberto. Por isso que é difícil ensinar 10 mandamentos para a nossa nação e para muitas outras nações, porque a maioria das pessoas estão aonde? Como diz a carta de Paulo aos Efésios, estão mortas nos seus pecados e quê? Iniquidades. Um defunto tem condição de responder? Não. Por isso que é difícil você ensinar ética para um povo que não conhece a Deus, não sentiu a mão poderosa de libertação de Deus. Você conhece agora os 10 mandamentos, e é fácil dialogarmos entre nós os 10 mandamentos, porque você aceitou a Cristo como seu Salvador, você foi ressuscitado espiritualmente. Então você vai conseguir entender o que os israelitas entenderam, porque eles viram a poderosa mão de Deus tirar eles do Egito, passar pelo Mar Vermelho, dar água, maná, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Eles viram os milagres de Deus. Então agora fica mais fácil entender as 10 palavras do Senhor. Sabe qual é a tragédia nossa na evangelização? Que a gente quer ensinar a lei de Deus por um povo que não conheceu o seu libertador ainda. Por isso que evangelização, boas novas, é levar para as pessoas Cristo que liberta, para depois ensinar para ele o que significa seguir a Cristo. Mas hoje à noite, todos vocês que estão aqui comigo, de alguma maneira na sua vida já sentiu a libertação de Cristo. E é por essa razão que nós agora estamos aqui reunidos para reconhecer nesse Deus, nessas 10 palavras que o Senhor disse. Qual foi a primeira que Deus disse? Vamos lá ler comigo? Não terás outros deuses diante de mim. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou libertador. Por isso, quero que vocês lembrem-se disso. Vocês não têm nenhum outro Deus. Não houve o Deus Ra, o Deus Osíris, ou qualquer Deus dos cananeus, qualquer outra divindade, qualquer outro super-herói, qualquer outro tipo de pessoa. Ninguém pôde trazer vocês de volta à civilização. O único que trouxe vocês a liberdade sou eu, o Senhor. Por isso, não tenha diante de vocês qualquer outra forma de divindade. Essa foi uma ordem que Deus deu para quem sentiu a poderosa mão de livramento de Deus.
Então Deus continuou e disse o que mais? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura, nem alguma semelhança, aí falando comigo, do que é em cima nos céus e nem embaixo na terra. O que mais? Isso, o que mais? Não te encurvarás, não servirás, e aí foi. E que Deus falou mais? Porque eu sou um Deus, o quê? Zeloso. Olha que coisa interessante. Deus diz assim, ó, eu sou o Senhor. Agora eu quero dizer para vocês como é que eu quero ser adorado. Eu quero que vocês entendam que as coisas espirituais, nem no céu, nem na terra, elas sejam colocadas em forma de imagem. Eu sou um Deus que zelo pelo meu nome, porque eu protejo vocês, eu sou o criador de todas as coisas, não posso ser comparado com nada. Então, Deus, Ele mostra agora aqui o valor da misericórdia e o valor de andar no caminho da idolatria. Diz assim, ó, aqueles que não me amam, aqueles que andam na idolatria, os seus pecados, faz o quê? Que diz aí? Como é que diz o Senhor aí? O que Ele faz até a terceira e quarta geração? Quer dizer que então Deus, se eu cometer um pecado, Deus vai fazer com que meu filho, meu neto e meus bisnetos sofram as consequências do meu pecado. O que vocês acham disso? Seria justo da parte de Deus? O que Deus quer dizer com isso? Só para vocês entenderem esse esclarecimento, no livro Patriarcas e Profetas, ou na versão contemporânea chamada Os Escolhidos, veja como é a interpretação que é feito desse texto. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam ou me aborrecem. Êxodo 20, verso 5. Ouçam bem isso. Os filhos não são punidos pela culpa de seus pais. Entende isso? A não ser que participem dos seus pecados. Então, quando que um filho vai receber situações complicadas dos seus pais? Quando os filhos também concordam nos mesmos pecados dos seus pais. Mesmo assim, por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes dos pecados de seus pais. Más tendências, apetite pervertido, moral corrompida, assim como as enfermidades físicas e a degeneração são passadas de pai para filho até a terceira e quarta geração. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Quando você escolheu sua namorada, você já pensou o que significa isso? Alguém que você vai casar. Você já pensou quem são os pais dela? A família dela? Que tipo de hábitos eles têm? Escolhas que eles fizeram? Será que essas escolhas interfeririam na minha vida? Agora na minha futura vida que eu vou me casar? Os pecados meus não são pagos aos meus filhos. Mas o meu mau exemplo ou meu bom exemplo pode influenciar a vida deles. Os meus hábitos de vida, o meu estilo de vida poderá ajudá-los ou prejudicá-los. E isso é importante a gente notar. Por exemplo, analise um pouco da sua família. Veja que valor teve o Evangelho quando chegou na sua família. Há pessoas que vieram de lares destroçados, mas quando aceitaram a Cristo, veja a mudança radical que o Evangelho fez na sua vida e na sua família. Talvez você seja o primeiro da sua casa a ter aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Veja a diferença que isso vai fazer, não só para você agora, mas para a sua futura geração. Por isso que ele fala assim, eu tenho misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e faz o quê? E observa os meus mandamentos. Veja como a graça de Deus pode fazer uma mudança profunda nas nossos descendentes, pela nossa escolha. Então, Deus estava dizendo essa segunda palavra para os israelitas entenderem o seguinte,
a presença do Senhor vai fazer mudança na sua descendência. Terceiro palavra, mandamento, o que Deus disse? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar, o que considera o seu nome vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É falar uma coisa e viver outra. É desrespeitar o que é sagrado. A palavra mais correta para isso chama-se incoerência. É dizer uma coisa a respeito de Deus e do Evangelho de Cristo e fazer outra. É que dentro, na oratória, na dinâmica da homilética, a gente fala muito de amor e bondade, majestade, mas no dia a dia não ver isso. Isso é uma grande afronta ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai misericordioso. É a gente falar de misericórdia, mas quando nós estivemos na posição de exercer misericórdia, a gente não exerce. É a gente falar de amor, mas quando a gente está dentro do casamento, a gente não quer amar. Tomar o nome de Deus em vão é negligenciar o que Deus é na nossa vida. Não é apenas mencionar o nome de Deus aleatoriamente, mas é não viver o significado da santidade do nome de Deus entre nós. Então o Senhor, depois de mencionar essas 4 palavras que refletem o amor de Deus, de nós para com Deus, o respeito à santidade de Deus, agora vem o 4º mandamento que fecha isso. O que diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ponto. Quantos dias é para trabalhar e fazer a obra? 6 dias. Então toda a nossa obra deve ser feita em quantos dias? De domingo a sexta-feira. Toda a nossa obra. Mas o que? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí, o que diz mais? Não farás nenhuma obra. Então, o que é para ser feito no sábado? Nenhuma obra das que podiam ter sido feitas onde? No 6. Muito bem, não farás nenhuma obra. Por quê? O que é para fazer no 7º? Descansar, como Deus descansou. O que mais? Porque Deus é o Criador do quê? De todas as coisas. Aí tem é assim, é o selo de Deus, é a marca registrada de quem o Senhor é, o Criador de todas as coisas. Assim como eu fiz todas as coisas em 6 dias e descansei no 7º, e abençoei e fiz mais o que ainda? Além de descansar e abençoar. Eu santifiquei, ou seja, eu separo isso. Isso não pode nunca ser mudado, isso não pode nunca ser alterado, porque isso pertence a quem? Ao Senhor, dado ao homem e à mulher. Então, hoje aqui, nessa noite, nós estamos no sábado de Deus, um símbolo do que o Senhor é para nós. E ele diz assim, quando você estiver no sábado, quem deverá guardar o sábado? Nem quem? Tu. Está falando do casal. Homem e mulher, um. Nem tu, nem quem mais? Os teus filhos, nem tuas filhas, quem mais? Nem teus empregados, nem quem mais? Nem o teu visitante, teu estrangeiro que estiver na sua casa, nem inclusive os seus animais. Todos deverão entender que o sábado é o dia de quem? Do Senhor. Por isso eu faço um apelo para quem não trabalha. Nós temos aqui uma universidade, nós temos um restaurante. Quando você for escolhido para fazer rodízio, vá com alegria. Tome o lugar do outro que trabalha 6 dias ali. Não faça reclamando, não. Faça como um serviço voluntário a Cristo. Se você nunca fez rodízio na cozinha, é aluno regular, esse ano tome a iniciativa, se apresente e fale assim, amigo, eu sei que você trabalha muito aí, eu quero, nesse sábado, estar no seu lugar, trabalhando por você. Tem muitos alunos aqui que não conseguem assistir todos os... E alguns de nós estamos assim, com o colesterol espiritual até a garganta,
quase tendo um ataque do coração espiritual, de tanto sermão que a gente tem e não pratica nada. Inclusive os professores aqui, qualquer dia desse, vocês vão nos encontrar aqui lavando pratos juntos. Faço um apelo para todos nós aqui. A gente tem que aprender a ajudar uns aos outros. Dia do sábado é um dia de descansar no Senhor. Aqui tem uma natureza linda, mas a gente vê poucos jovens andando na natureza. Só quer andar de noite para ver se sai com a namorada, esses negócios. De dia, contempla as coisas lindas que Deus criou. O tempo de UNASP passa muito rápido. E se você não tirar o sábado também para contemplar as obras de Deus, você nunca vai aprender a fazer isso. Ajudar os outros. Nós temos aqui inúmeros ministérios que ajudam as pessoas. O sábado é um dia de levar libertação para o homem de rua, para a mulher alcoólatra, para a família que está enlutada, para a pessoa que está sofrendo, para o amigo de quarto que está isolado, não tem amizade. Vamos ajudar uns aos outros. O sábado é um dia de reconhecer Deus libertador. Amém? Então agora parou essa parte. Deus começa a escrever assim. A base onde eu aprendo essas coisas começa no 5º mandamento. O que diz o 5º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longevidade sobre a terra. Aqui está a necessidade profunda de aprendermos em casa o respeito às autoridades constituídas por Deus. Então aí o Senhor, de maneira simples, Ele fala assim: não assassinarás. É a palavra mais perto do hebraico para nós. Não cometa. E Jesus ampliou isso. Jesus falou: quando você mantém ódio no coração, quando você mantém destruição no seu coração, qualquer forma de violência não pertence a mim. Isso é assassinato. Ele diz mais: não adulterarás. E aí Deus amplia isso nos escritos de Moisés. Deus amplia o que é adulterar. Aí Deus coloca ali dentro várias ações que envolvem adultério. Deus coloca ali a fornicação, que é viver sexualmente, assumir a responsabilidade do casamento. Para Deus é pecado. Deus coloca ali a pedofilia, abusar de menor, aliciar menor, usar pornografia com menor, etc. É pecado, está errado. Deus coloca ali também a homossexualidade, a prática da homossexualidade, seja ela masculina ou feminina, é pecado. E Deus vai colocando ali. O adultério, ou seja, você casou e agora você está tendo um outro parceiro, seja virtual, seja físico, está errado. Você que é solteiro, que começa a namorar um, namora outro, tem 10 namoradas por internet, está errado, é pecado. E Deus vai fazendo isso. Inclusive, olha que interessante, até um segundo casamento, originalmente não era plano de Deus isso. Tanto é que Deus termina o Antigo Testamento e fala assim: eu odeio o divórcio, porque as pessoas não planejaram bem as suas vidas. É lógico que Deus sabe que estamos num mundo de pecado, que na Bíblia teve algumas exceções, mas Deus trabalha com o ideal. Por que não buscarmos o ideal de Deus para a nossa vida? Então Deus fala assim agora: não furtarás, não roube, e de nenhuma forma, não roube o coração do outro, não roube os pertences do outro, não roube o tempo do outro, e assim vai. Jesus estendeu isso de muitas maneiras: não roube o dízimo, não roube a oferta, não roube os pertences de alguém, enfim. E Deus fala assim agora: não dirás o quê? Falso testemunho. Fofoqueiros, mentirosos, não farão parte do reino dos céus. E é complicado isso, porque nós vivemos num mundo que a mentira é como verdade. Aqui, por exemplo, nós temos inúmeros profissionais que vão ter que lidar de frente com esse problema. Por exemplo, quem faz direito tem que orar muito a Deus. Como vai tratar casos éticos complexos? Quem faz publicidade e propaganda, como vai lidar com falso testemunho? Quando você tem um produto nocivo, mas você tem que fazer uma boa propaganda para que esse produto nocivo se torne benéfico. É complicado isso. Como vai ser um publicitário ético? Um Daniel, um José no século 21. Mas Deus pode fazer de você assim.
por isso que você está estudando uma escola que tem um fundamento cristão, para te ensinar a ser um profissional cristão. E por isso, e por último, o 10º mandamento, que é a base dos outros, o que diz? Não o quê? Cobiçarás. O que do teu próximo? Primeira coisa, a mulher. Porque Deus sabe que no coração de muitos homens, isso é um grande problema. O indivíduo namora a moça mais bonita do colégio, mas ele quer cobiçar outra ainda. E acha que está certo. Tem gente que está casado, mas está mal no casamento, corresponde com outro por internet e acha que está certo, que tem razão de fazer isso. Está errado. É pecado. Você está destruindo a sua própria existência. Não brinque com aquilo que destrói a vida. E quando Deus deu essas 10 palavras, Deus estava com uma coisa em mente. Eu estou entregando isso para vocês, serem preservados como um sacerdócio real, como uma nação santa, um povo adquirido, para ser uma luz entre as nações. Deus não fez isso porque Deus é chato, ruim, mesquinho. Deus fez isso porque Ele é amor. E porque Ele ama você e a mim. Ele não. No monte Ele deu a lei. E no outro monte Ele deu a vida. Para que a gente pudesse viver essa lei. Entende? E eu termino com uma explicação que Ellen White fala sobre isso aqui. Ela diz assim, ó. E agora eu quero deixar isso com vocês nesse capítulo, a lei no Monte Sinai. Ela fala assim, ó. Durante 6 dias, Moisés deveria dedicar sua vida a Deus, examinando o coração pela meditação e oração. No 7º dia, que era o sábado, Moisés foi chamado para dentro da nuvem. Moisés entrou na nuvem e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Queridos, no sábado que vem, nós vamos entrar numa nova igreja, vamos assim dizer. Eu faço um apelo para você, nessa semana, junto conosco, vocês se consagrarem a Deus. A igreja só tem valor por causa de você e de mim. Os prédios novos são maravilhosos, mas eles só têm razão se você for transformado por Jesus, se você for tocado pela bênção de Deus, se você for esse templo santificado pelo Senhor, que a beleza desse templo não exceda a tua beleza, que a sua beleza, pelo poder de Cristo, exceda toda a majestade que o templo possa apresentar, para que a gente possa ser essa luz, para ajudar o nosso país a se voltar para Deus, enquanto é tempo. Eu quero convidar você para cantar o hino do sábado, porque o sábado é o dia especial que Deus nos convida, para a gente se consagrar a Ele, a gente refletir na sua bênção, e no propósito da nossa existência. Então nesse momento fique em pé, e ao cantar conosco essa mensagem, que o Espírito de Deus tome conta da sua vida, como tomou conta daqueles 70 anciãos que ajudaram Moisés a liderar o seu povo para a terra prometida.